Continuando então, Janete, como eu estava te falando, embora eu saiba que a Igreja Católica ela veio da primitiva, ela veio da primeira igreja, eu acredito que ela fugiu da doutrina bíblica. Ela fugiu, muitos dogmas, por exemplo, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E é baseado nessa questão que eu sempre afirmo que a Igreja de Cristo ela é mais do que uma instituição. Eu vou fazer uma pergunta para você rapidinho para a gente... Mas deixa eu te bater essa primeiro. Então, você, na verdade... Pode falar. Então, na verdade, você está afirmando que as portas do inferno prevaleceram contra ela, é isso? Porque Não, Cristo não disse isso. Ela não seria, que não prevaleceriam. Só que você está dizendo que sim. Igreja de Cristo, contra a Igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Você veja que aqui, o que Jesus disse? Ele disse, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você for ler, Janete, a tradução de inferno, inferno significa morte eterna, ou sepultura em algumas traduções, morte eterna, lago de fogo. O que Cristo estava querendo dizer? Contra a minha igreja, contra aqueles que eu vou salvar, contra a noiva do Cordeiro que eu virei buscar, as portas do inferno não prevalecerão. Ele quis dizer, a morte eterna não vai prevalecer sobre os meus salvos. É assim que eu vejo a palavra de Cristo aqui. Tá? Digamos assim, eu sou salva, você é salva, tá? Nossos irmãos aqui estão salvos, muitos outros católicos. E lá no céu, a hora que nós estivermos todos juntos lá vai ser católico ou protestante ou lá vai ser a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo, como católica, não é universal, então é em todos, não é mesmo? Você sabe por que a Igreja de Cristo é universal? Porque em todo lugar tem salvo. Em todo lugar vai ter pessoas. Tanto que Jesus ele disse assim, haverá tempos que nem neste monte, nem, eu não sei se está certinho, me adorarão, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque, Janete, como você bem citou, as igrejas evangélicas fugiram muito também da verdade, tá? São donos de si mesmos, tem muita coisa errada, por isso que hoje em dia é o mínimo que serve a Deus da maneira que tem que servir. Mas o que eu perguntei para você é nesse sentido, e lá no céu, quando nós estivermos lá, aqui na terra nós somos protestantes, nós somos católicos, não interessa. Lá no céu, a hora que nós estiver todos juntos, nós seremos ou não seremos a Igreja de Cristo? A noiva do Cordeiro? Seremos a Igreja Católica, porque nós seremos... A católica quer dizer isso, não quer dizer universal, seremos todos nós um só. É Deus. Não, minha querida, mas se eu fui protestante aqui, como que eu vou ser católica lá em cima? É isso que eu quero dizer para você. Os salvos, aquele que Cristo vier buscar, a sua noiva, esta será ou não será a Igreja de Cristo pura e imaculada? A gente será um e todos no Senhor, lá no céu, com certeza. Então, a Igreja de Cristo, não é? A Igreja de Cristo, mas não tirando mérito de que ela foi instituída através de Pedro, aqui, constituída aqui na Terra para ensinarmos a doutrina, os ensinamentos de Cristo. Eu entendo você e respeito você defender a doutrina da Igreja Católica. Tem que defender mesmo porque você é católica. Assim como eu defendo as doutrinas protestantes, entendeu? Mas a minha questão com você é essa. Lá no céu, se a gente tiver a graça de chegar lá, tá? Eu te encontro lá e eu fui protestante aqui na Terra, você também. Lá juntos todos, aqueles que Cristo veio buscar, os salvos, os seus filhos mesmo que fizeram a sua vontade, seremos ou não seremos a Igreja de Cristo? Com certeza. Na verdade... Então, nesse ponto, a minha definição para você é que a Igreja de Cristo ela está muito além da Igreja Católica. Ela é, na verdade, santa, pura, una, imaculada, mas ela é a Igreja de Cristo, o seu salvo, as pessoas, não a instituição. Na verdade, eu nunca disse que a igreja, que os salvos são só da Igreja Católica em nenhum momento. Que, na verdade, há os salvos em todos os lugares, enfim. Só que eu não tiro o mérito dela de ser a Igreja de Cristo aqui na Terra, constituída pelo próprio Cristo. Porque a palavra é muito clara. Mas isso não quer dizer, e eu nunca jamais vou dizer, que não haja um salvo fora dela. Porque isso seria eu queria ser Deus, então, nesse sentido, e eu não sou. Então, a gente expõe simplesmente o que a gente conhece pela igreja, doutrina, e eu respeito também a maneira de você pensar. Eu acho que cada um tem o seu jeito de pensar, mas para mim, a Igreja de Cristo foi e sempre será a Igreja Católica, que, através dela, também os outros serão salvos, que realmente buscarão a Deus em espírito e em verdade. Tanto faz como porque Deus conhece o coração de cada um. E não a igreja em si. Amém. Mas eu continuo dizendo assim, que a Igreja de Cristo
é o seu povo, são os seus salvos, isso tanto católicos quanto evangélicos, qualquer um. É aquele que ele vem buscar. E a igreja de Cristo, ela subsiste em muitos. É porque a igreja de Cristo, na verdade, somos nós.